Nesta aula eu vou explicar aí de maneira bem sucinta como fazer a multiplexação de display usando o microcontrolador. Isso aí é um procedimento muito interessante em situações que você quer utilizar mais de um display no microcontrolador. Por quê? O principal motivo é porque a gente economiza as portas do microcontrolador usando a multiplexação. Um display de 7 segmentos, um display comum, ele possui 7 terminais, mas se a gente for usar o ponto, 8 terminais. Então, se eu quiser utilizar mais um display, um exemplo aqui, se eu quiser utilizar 4 displays, 4 vezes 7 terminais, se eu não utilizar o ponto, são 28 pinos que eu precisaria só para os displays. Se eu utilizar o ponto, são 32 portas, 32 pinos do microcontrolador para controlar 4 displays. Então é uma quantidade bem razoável aí, E a multiplexação, então, o que acontece? A gente consegue utilizar um port B, por exemplo, para controlar os segmentos e mais um pino por display para controlar o catodo. Então, ao invés de ser 7 vezes, vamos supor que só os 7 segmentos que a gente vai controlar, ao invés de fazer 7 vezes a quantidade de display, a gente vai utilizar, na verdade, 7 mais a quantidade de displays, mais uma vez a quantidade de display. Então, se eu precisar de, no caso, 4 displays, eu vou precisar de 7 segmentos mais 4 pinos para controlar os catodos. Então, ao invés de 28 pinos, eu precisaria de apenas 7 mais 4, 11 pinos. Então, uma diferença grande, de 28 para 11, uma quantidade considerável. Então, e aí para cada display a mais, no caso, se eu não utilizar a multiplexação, eu precisaria de mais 7 ou 8 pinos, depende se eu vou usar ou não o ponto. E no caso da multiplexação, cada display que eu preciso de uma porta a mais só. Então, isso aí facilita bastante, por um lado, Qual que é a contrapartida disso aí? Não tem só vantagem, no caso. Aí tem os contrapontos aí. Que seria o quê? A redução do brilho do display, que como ele vai ter que fazer um processo aí para permanecer assim, que a gente pensa, parecer que ele está aceso, ele vai reduzir um pouco o brilho. A gente vai ter que aumentar a complexidade do software, Então, eu simplifico o hardware, mas complico o software. E eu vou precisar que o processador, o microcontrolador, fique processando a amostragem no display. Então, fazendo uma varredura do display para fazer a amostragem. Então, nesse tempo aí, ele não vai estar fazendo, não vai poder fazer o processamento de outra parte do programa em determinado momento. Então tem uma ocupação do microcontrolador. Bom, como que funciona esse esquema da multiplexação? Eu vou interligar todos os segmentos de todos os displays, segmento A, B, C, D, E, F. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui o programa, eu interligo o segmento A, aqui no caso A, os dois displays, o segmento B passando, tem um resistorzinho aqui de controle de corrente, O segmento B dos dois estão interligados, segmento C, D, E, F. O G seria o ponto. Não, é FG, aliás, perdão. E o ponto eu não estou usando aqui. Então, A, B, C, D, F, G. A,
B, C, D, E, F, G. Então, todos esses segmentos estão interligados aqui, todos os pinos dos dois displays estão interligados. Então, se eu mandar um código aqui port D, né, vai mandar para os dois ao mesmo tempo. Só que não vai aparecer o mesmo dígito lá, no mesmo valor nos dois displays. Por quê? Porque eu estou controlando aqui, ó, o catodo deles, né, ele precisa de estar ligado no terra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um transistor para controlar o catodo de um display e outro transistor para controlar o catodo do outro display. Com isso, o que eu vou fazer? Quando eu quero escrever no display, nesse display aqui esquerdo, quando eu quero escrever aqui no display esquerdo, eu ativo esse transistor aqui que está ligado no port AF3. Eu ativo aqui, ele vai interligar o catodo no terra, né? Vai saturar o transistor vai conectar, permitir que o terra esteja conectado no catodo do display. Aí o outro transistor vai estar em corte, ou seja, ele não vai estar passando corrente aqui. Com isso, só vai acender o display esquerdo. Aí quando eu quiser acender o display direito, eu faço o contrário. Eu ativo o port AF4 e desabilito aqui, né, desativo o port AF3. Aí manda a informação, vai estar nos dois ao mesmo tempo, só que só vai acender o display da direita agora, porque o catodo aqui do display da esquerda vai estar desativado, não vai estar ligado no terra, no GND. Então eu vou intercalando. E aí, né, você fala assim, mas então não vai estar aceso os dois displays ao mesmo tempo? A gente vai fazer isso, né, vai intercalar, cada hora eu acendo aí o outro está apagado, eu inverto. Esse fica apagado, da direita fica aceso. Como eu vou fazer? A gente usa um processo, né, que é a persistência, chamada persistência retiniana. Esse processo ele permite que a retina armazene momentaneamente a imagem por uma fração de segundo. Então, assim, a gente tem a impressão de que está aceso, que a gente não consegue processar, né? A retina armazena a informação e só o cérebro ele consegue processar, né? Mas uma retina armazenou, fica parecendo que está aceso. Então, acendendo e apagando cada display momentaneamente, uma imagem por uma fração de segundo, ela consegue manter a informação de que está aceso o display. Então, acendendo e apagando o display, cada display rapidamente, aproveitamos essa característica para criar a ilusão de que os dois displays, né, ou mais, estão acesos, quando de fato, na verdade, eles estão piscando intercaladamente. É aquilo que a gente vê na lâmpada, que a gente fala sobre por isso que a frequência aí é em torno de 60 Hz, né? Tem alguns lugares que é 50. Então, acima de uma certa frequência, o olho humano ele tem essa característica aqui, né? E pela persistência retiniana, ele memoriza essa informação. Então, graças à multiplexação, os mesmos 4 displays, aqui no caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, são 2 displays, ao invés de 7 ou 8 portas, né, vezes a quantidade de display, eu vou precisar só de 7 ou 8 portas, mais um pino por display para o catodo comum de cada um. Catodo ou anodo, né? Aí, lógico, nesse caso aqui eu fiz a configuração usando o catodo. Se fosse o anodo comum, aí eu teria que ligar os displays aqui do mesmo jeito, só que usar um transistor PNP e ligar o anodo comum no VCC. Então, aí eu tenho aqui esse circuito, é um circuito que
São dois displays aqui multiplexados. Eu vou usar dois botões. Cada botão vai ser usado para contar, e eu quero mostrar o valor contado aqui no display. Então, um botão vai controlar o display de um display e o outro botão vai controlar o display. Eles vão contar de 0 a 9. Então é um placarzinho de 0 a 9 aqui nesses dois displays. E aí, quando chegar no 9, se eu incrementar mais uma vez, ele zera. Então a ideia vai ser essa. Então eu fiz aqui a configuração, né? O cristal está ligado aqui no pin 1516, né? Montei aqui o oscilador. O resistor de pular está aqui no Master Clear, no reset, para não resetar, né? Entrar em pular. O reset é ativo em 0. Então não estou usando aqui para VCC. Aqui os dois botões ligados para VCC e o resistor de pull down. Então o resistor mantém nível 0 nas duas entradas aqui, né? Os dois resistores, cada um uma entrada. E aí quando eu aperto o botão eu mando nível 1 para a entrada. Então, cada botão manda para uma entrada nível 1. O RA3 e o RA4 estão aqui controlando os dois transistores. E o porte B de 0 a 6 está controlando os segmentos dos dois displays. Tá? Então esse projeto que a gente vai fazer aqui para... Eu vou explicar o programa aqui agora e depois eu vou demonstrar ele. Eu instalei o Proteus, que é um programa que a gente consegue desenhar o esquema e consegue rodar, ele consegue executar, né, sem fazer a simulação, inclusive rodando o programa que a gente carrega no microcontrolador. Então eu vou mostrar daqui a pouco. Então aqui eu usei no programa, usei um vetor, né, para colocar a codificação aqui de cada dígito. Aqui é o código do número 0, do número 1, do 2, do 3. Então tem todos os códigos aqui de acordo com os valores que aparecem no display. Aí declarei duas variáveis, uma para contar os números do display 1, outra para contar os números do display 2. Aí declarei 3A F0 e 3A F1 como entradas, onde vão ter os botões. O 3A F3 e 3A F4 são saídas que vão controlar os dois transistores. Zerei as entradas, zerei as saídas. E aqui o 3B são saídas. Aqui pode ser só 6 saídas, não precisa ter, só 7 saídas, não precisa ter 8. Estou usando só as 7 saídas dos 7 segmentos do display. Aí entra aqui no loop, no while, onde eu tenho esse if aqui, ele está sendo usado, né, para testar o botão que controla, que incrementa o contador, né, de um display. Então, se o port F for igual a 1, ponte 1 mais mais. Se o ponte 1 for maior que 9, ou seja, chegar a 10, ele zera. Mesma coisa aqui no port F1, que está sendo usado para controlar o contador, para incrementar o contador do display 2. Se ele chegar em 10, zero. E aqui eu uso um for, né, para fazer, né, a multiplexação, para mostrar no display. Eu conto de 1 a 25, então ele repete 50 vezes. Né? 50 vezes ele repete, sendo 50. Perdão. Aqui ele tem que fazer 25. 50 vezes. 50 vezes. É isso mesmo. 50 vezes o acionamento do display 1, 50 vezes o acionamento do display 2, né? Que faz, aciona o display 1, manda a informação, dá um tempo, aciona o display 2, manda a informação, dá um tempo. Aí inverte. Então ele fica repetindo esse processo 50 vezes. Vou mostrar isso aí agora lá no Proteus. Eu vou explicar de novo o programa depois. Vou reforçar o programa.